Salve, salve rapaziada, tudo bem com vocês? Meu nome é Diogo Borrum, também conhecido como um Colorado Paulista, e hoje estamos aqui para falar sobre Valdívia. Valdívia, esse jogador que surgiu nas categorias de base do Esporte Clube Internacional e, na última década deu o que falar. Deu o que falar pelo fim da sua trajetória pelo Esporte Clube Internacional, e a gente tem muito para falar aqui nesse vídeo. Eu vou tentar ser o mais prático e o mais objetivo possível, com esse assunto. Primeiramente, eu queria contextualizar o porquê que deu na minha cabeça de trazer sobre o Valdívia aqui nesse canal. Porque recentemente eu trouxe uma leva de jogadores lá no meu Instagram, que inclusive está na descrição, vai lá me seguir no Instagram. E eu postei sobre o Valdívia, fiz lá, trouxe algumas highlights, algumas skills de Valdívia e melhores momentos dele com a camisa do Inter. E coloquei lá meu textinho, que normalmente eu sempre coloco. Coloquei aquela musiquinha de fundo, postei. Como se nada. Assim, postei. Nem vai dar nada. Cara, e deu uma repercussão muito boa, fiquei muito feliz com o resultado desse vídeo. Deixando bem claro que eu faço toda a criação de conteúdo por amor ao jogo, tá? Eu gosto muito de criar conteúdo. É claro que se eu conseguir ter um retorno tanto de visibilidade quanto de financeiro, é claro que eu vou ficar muito mais feliz. Mas eu crio conteúdo porque eu gosto do audiovisual, eu gosto de expor minhas ideias e minha opinião. E foi isso que eu fiz com o Valdívia. Na minha opinião, é um jogador que, quando vestiu a camisa do Inter, tecnicamente dispensava comentários. Era um jogador que era muito rápido, tinha uma boa visão de jogo, tinha uma ótima finalização. Tanto é que se você pegar todos os gols que ele fez com a camisa do Inter, eu não lembro de cabeça quantos gols ele fez, mas vamos supor, de 10 gols, a cada 10 gols que ele fazia, 8 gols eram gols bonitos. Bonitos / pinturas, dignos de Puskás. Eu gostava muito de ver os gols do Valdívia, gostava muito de ver o Valdívia jogando, porque visualmente era um jogador que me agradava, o estilo de jogo dele. E hoje, se você pegar o Valdívia daquela época, de 2014, 2015... aquele Valdívia lá seria titular no lugar do Alan Patrick hoje. No lugar do Alan Patrick hoje. Sem exagerar nem nada. Hoje ele seria 10 e faixa do Inter. Seria dono desse time do Inter. Porque o Bruno Tabata não é capaz de fazer o que ele faz. Vitinho, Carboneiro, Rafael Borré, o Alan Patrick, nenhum deles é capaz de fazer o que o Valdívia fez naquela época. Simplesmente. E aí, beleza, postei no Instagram falando exatamente sobre isso. Como se nada. E começou a dar um bom resultado nas curtidas. Muita gente começou a repostar, muita gente começou a comentar, muita gente começou a assistir, até que chegou no próprio Valdívia. E ele fez 2 comentários. 2 comentários na publicação. Que eu não vou citar quais comentários foi. Você vai precisar entrar lá no meu Instagram e assistir o vídeo e procurar o comentário dele lá no Instagram. E eu concordo com certas coisas que ele falou naquele comentário. Eu acho que ele teve a parcela dele de culpa, sim. Acho que em 2016, 2017, quando o Inter caiu, quando o Inter jogou a Série B, ele seria muito importante. E talvez, se ele tivesse ficado, ele teria sido um dos ídolos do Inter, talvez. Não sei, o tempo diria, o tempo mostraria, assim como o Eduardo Sacha foi muito importante para a reconstrução do Inter, o Leandro Damião, o D'Alessandro, muitos jogadores foram fundamentais para o Inter se reerguer e voltar à elite do futebol brasileiro. Eu tenho certeza que o Valdívia seria diferente, faria diferença. Só que a questão é, quando ele foi para a seleção olímpica, ele sofreu uma lesão muito grave. E aí ele quando ele voltou de lesão, não conseguiu render mais o seu melhor futebol. E aí até o Inter sempre quis vender o Valdívia por um valor exorbitante.
E aí o Inter ficava esperando a melhor oferta e não conseguia vender. E acabava emprestando entre times e times e times. E aí no final das contas o Inter não conseguiu vender o Valdívia. Ficou esperando uma melhor proposta e no final não vendeu para nenhum lugar. E acabou apenas emprestando para vários times, que no final não foi bom nem pro Inter e nem pro Valdívia. Tem um fator extracampo que, né, até o Lisca contou várias vezes que o Valdívia, né, era um pouquinho mais marrento fora de campo. Isso o Lisca disse, tá? Não sou eu que estou dizendo. Então tem muita coisa nos bastidores que a gente não sabe. Inclusive fica aqui o convite. Uma hora que o Valdívia queira trazer à tona tudo que aconteceu naquela época, as portas estão abertas desse canal para a gente conversar. Mas hoje, o que a gente sabe, o que o torcedor colorado sabe, é que o Valdívia não quis jogar a Série B pelo Inter, porque ele se achava mais jogador do que um jogador de Série B. E vamos lá, o Inter precisava do dinheiro na época, e não seria de todo errado o Valdívia querer sair do Inter. Agora, sabe Deus o que ele fez no bastidor do Inter para querer sair do Inter. Quando um jogador faz corpo mole ou faz de tudo para sair do Inter, fica muito feio. Agora, pô, se o cara tivesse se entregado desde o último minuto com a camisa do Inter, até o Inter encontrar uma melhor proposta, é do jogo, faz parte. A gente tem que ter uma consciência de um jogador profissional. Pela carreira do jogador, o cara tem os custos, né? A vida financeira dele também importa. Porque ele não vai jogar pelo resto da vida. Então isso a gente tem que colocar na balança também. Todo mundo entenderia se o Valdívia quisesse ir para um time maior ou jogar na Europa, mas ele quis isso a qualquer custo. Ele quis sair do Inter a qualquer custo. E isso pesou na balança e, no final das contas, a visão que a torcida do Inter hoje tem com o Valdívia é proporcional ao que a torcida do Inter sabe sobre o que foi nos bastidores. Então, assim, não acho que foi completamente injusto com o Valdívia. Até que se prove ao contrário. Se o Valdívia chegar e falar assim, ó, não foi bem assim, aconteceu isso, isso e isso, aí a gente pode ter uma segunda vertente do que pensar sobre o Valdívia pouco... Não posso falar aqui o pouco termo, né? Que todo mundo conhece o Valdívia. Mas pra mim foi um grande jogador. E eu queria que tivesse seguido até hoje no Inter, se bobear. Pelo que ele entregou em 2014, 2015. Porque o Valdívia era um cracaço de bola.